existe um detalhe que a grande maioria das pessoas negligenciam. E esse detalhe, ele é fundamental para você conseguir performar bem, entendeu? Qualquer coisa que você fizer. E a grande maioria das pessoas negligenciam. Eu fiz uma postagem falando sobre Fórmula 1, e aí estava colocando lá, falando sobre Schumacher, sobre Ayrton Senna. Eu, para ser sincero, eu não sei muito da história do Schumacher, até porque depois que o Senna morreu, eu perdi o interesse pela Fórmula 1. E eu era novo também, assim, quando o Senna morreu, dia 1º de maio de 94, eu tinha 10 anos de idade. Mas eu me lembro de assistir as corridas e tal. Eu me lembro da comoção quando ele morreu e tudo. E o Senna tem um grande aprendizado para mim. O Senna, talvez, pelo fato de eu já ter estudado a história dele, já ter lido sobre ele, já ter lido um livro que talvez foi o livro que mudou a minha vida, de um cara chamado Nuno Cobra, que era o preparador físico do Ayrton Senna. A grande maioria das pessoas não sabem quem é o Senna de fato, conhece o piloto, mas por trás do piloto existe um cara que fazia uma série de coisas que contribuíam para ele ser o piloto que ele era. E o Senna, ele tem uma história que eu vi uma vez o Nuno Cobra falando, e aí só para dar uma dica, o Senna tem o Nuno Cobra tem um livro chamado A Semente da Vitória. Eu li esse livro quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos de idade, e o Nuno Cobra fala que a gente muda do corpo para o espírito. Mas quando ele fala espírito, ele não está falando espírito na conotação religiosa da palavra espírito, ele está falando do interior, da condição emocional. Então ele acredita que a gente muda do físico para o emocional. Não que isso significa que a pessoa só muda assim, que uma pessoa que não tiver com um físico bom, ela não pode ser bem sucedida na vida. Não, mas ele defende isso. E aí ele fala que chegou no consultório dele, e ali, sei lá, na década de 80 ainda, um rapaz extremamente franzino, que não conseguia fazer 3 barras, totalmente despreparado, falando que estava indo para a Fórmula 1, que queria ser um grande piloto e tal. E aí o Nuno Cobra começou a trabalhar o Ayrton Senna. E aí foi que ele descobriu a grande força do Ayrton Senna. O Ayrton Senna não era um grande piloto apenas. Ele era mais do que um grande piloto. Ele era um grande disciplinado. Ele virou para o Senna e começou a impor uma série de regras para que o Ayrton Senna pudesse ser fisicamente forte. Cara, você tem noção do peso que é conduzir um carro de Fórmula 1? Você já dirigiu um carro extremamente esportivo? Por exemplo, eu me lembro que um amigo uma vez comprou um Porsche Boxster, você lembra desse carro? E aí, cara, eu fui uma vez, se eu não me engano, aqui em São Paulo nesse carro, não lembro se foi aqui em São Paulo, eu lembro que eu fiz uma viagem dirigindo esse carro. E assim, é inacreditavelmente desconfortável e duro, apesar de ser um carro que tem um conceito muito alto. Porque é um carro muito esportivo. Fórmula 1 é um carro muito baixo. Fórmula 1 é um carro que o cara tem que ter ele na mão. O cara tem que sentir a curva. Então, a pessoa tem que ser muito forte para conseguir dirigir um carro de Fórmula 1 durante todas as voltas de uma corrida. Então, o Senna, ele não era forte o suficiente. E aí foi que ele entendeu a grande sacada. O Nuno Cobra, ele fala assim: um corpo fraco não sustenta um espírito forte. E aí, mais uma vez, lembrando, espírito não de espiritual ou religioso. E com isso, o grande aprendizado que eu tenho é que o que me condiciona a performar bem? A grande maioria das pessoas não sabiam que o Senna acordava às 5 horas da manhã. Você entendeu? Porque não era isso que vendia. Ninguém queria assistir um vídeo do Senna fazendo um Cooper às 5 horas da manhã. Ninguém queria ver o Senna fazendo 50 barras. Começou fazendo 3, entendeu? Ninguém queria ver isso não era importante. Mas as pessoas queriam ver o Senna no pódio como número 1. Agora ele só estava no pódio como número 1 porque aquilo que o
condicionava era feito. Você entendeu? E todos nós somos a mesma coisa. Muitas vezes a pessoa não performa bem porque o que te condiciona a performar é negligenciado. E às vezes você nem sabe. Então uma pergunta para meditação. O que te condiciona, o que te condicionaria a performar melhor? Pode ser que talvez você fazer uma academia de forma sistemática, de forma consistente, seja algo que muda seu resultado profissional. Pode ser que seja uma outra coisa, pode ser que seja se alimentar melhor, pode ser que você está muito cansado, pode ser que te falta vitamina, eu não sei. Você está entendendo? Mas muitas vezes as pessoas não pensam nisso. Elas simplesmente querem executar. O Ayrton Senna era um grande executor, tanto que o Nuno Cobra fala assim, um dos diferenciais do Senna é que o Senna entendia muito bem o significado da palavrinha mágica de 5 letras. Ele fala a palavra F-A-Z-E-R, fazer. Ele entendia, ele era um grande executor. O que era para ser executado, ele fazia. Só que antes de ser um grande executor, ele era extremamente disciplinado. Você está entendendo? E aí tem um grande aprendizado para a gente. Entendeu? Você é um grande executor, você segue os números, você segue a receita, você faz o que tem que ser feito? Se sim, beleza. Agora, antes disso, você está em condição de fazer bem feito isso? Você precisa mudar alguma coisa.